Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, o seu espaço de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda, que está sempre falando, mostrando, contando coisas do agronegócio brasileiro e internacional, nos nossos dois espaços aí de internet, que é o nosso site de notícias, o agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, o grupopublic.com.br, e as conversas também transformam-se aí no podcast Radar Agro, que estão lá nas 5 plataformas, na Amazon, no Deezer, no Spotify, no Google e na Apple, tá? E por falar em agronegócio, a gente fala sempre no quê? A gente fala sempre em revoluções que não param de acontecer. E se existe uma revolução que vem avançando de uma maneira avassaladora, é a biotecnologia na agricultura brasileira, e por isso está aqui pela primeira vez para conversar, mas vai ser a primeira de muitas presenças aqui no Papo de Prateleira. Está aqui o Gerson Marques. O Gerson Marques, ele é o gerente de marketing da Gênica Inovação Biotecnológica. Ô, Gerson, bem-vindo aí pela primeira vez ao Papo de Prateleira, tá? Obrigado, Riba. Para nós é um prazer estar aqui. Obrigado a vocês e a todos os ouvintes aí pelo prestígio, pela oportunidade. Espero contribuir com vocês aí com informação sobre essa nova revolução que você falou, como você trouxe, que é o manejo biológico, né? O manejo regenerativo de sistemas. Tem muita coisa boa para a gente discutir. Exato. E como é que não vai contribuir, né, gente? Aqui o Gerson que fez Exalc, simplesmente, na minha opinião, a maior escola de agronomia do mundo, não uma das, não, a maior do mundo, né? Apesar que a gente tem bastante, graças a Deus, escolas boas aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, lá em Viçosa, em Londrina, a gente está bem servido aqui, mas realmente Piracicaba é uma luz. O homem que vem lá do Centro de Agrotecnologia de Piracicaba e que trabalha aí na Gênica, que é uma empresa especializada em soluções biotecnológicas que vem avançando a 20%, 30% ao ano no mercado agro brasileiro, e agora, então, vai avançar mais com o Inceptor, né, o Gerson? O que é o Inceptor, rapaz? Para o fazendeiro, a revenda, a distribuição e a cooperativa conhecer bem e usar. Legal, Riba. O Inceptor é uma ferramenta que visa otimizar a adubação fosfatada, né? Então, a gente sabe que o fósforo é um elemento desafiador para ser manejado na lavoura, em função da alta fixação que ele tem em solos tropicais, que é o caso do Brasil, né? Então, é um nutriente muito perdido, apesar de não ser tão demandado quanto o nitrogênio e potássio pela maioria das culturas, ele é um macroelemento porque a gente precisa aplicar muito porque muito é perdido. Tá. Então, estratégias para aumentar a eficiência desse nutriente são fundamentais, e a gente tem várias delas, né? Aumentar a matéria orgânica no solo, calcário, né? Aumentar isso aí faz parte lá do material que eu publiquei, faz parte aqui, o Gerson colocou como as práticas básicas para conseguir agarrar esse fósforo. Exatamente, práticas para a gente aumentar, na verdade, desgarrar ele, né? Deixar ele livre na solução do solo para a planta poder absorvê-lo, né? E tem uma fração importante que é pouco ainda estudada, na verdade já vem sendo cada vez mais estudada, que é a parte biológica do solo, né? Então, o fósforo é um elemento que está ligado a minerais de argila, que está ligado a cátions no solo, a minerais no solo, que está ligado à matéria orgânica em alguns casos, né? Formando compostos orgânicos, né? Um elemento junto com o nitrogênio e enxofre que faz parte de compostos orgânicos também. E a gente consegue, de algumas maneiras, reverter algumas dessas ligações e liberar fósforo de volta para a solução do solo através de ativação biológica. E alguns desses organismos podem ser isolados, né, como é o caso do Inceptor, então, que é uma Pseudomonas fluorescens. É um micro-organismo que é capaz de produzir substâncias que vão liberar fósforo, que está, por exemplo, precipitado com ferro, ou que está precipitado com cálcio, ou que está na matéria orgânica, na forma de fitato, na forma de um composto fosfatado ali orgânico, né? Então, é um micro-organismo, é uma bactéria que é capaz de produzir compostos que vão disponibilizar fósforo. E uma outra forma também que esse micro-organismo atua na otimização do fósforo é o aumento do sistema radicular. Então, ele também produz, por exemplo, substâncias que vão... isso que eu ia te perguntar agora. Por que o fósforo é um elemento importante para todo tipo de planta? Perfeito. O fósforo faz parte de vários componentes dentro da planta, né? Mas principalmente de um que é bastante conhecido, que é o ATP, né? Que é a moeda energética. Tá. Então, o ATP é a forma através da qual a planta distribui energia para todas as atividades metabólicas dela. Perfeito. O fósforo é um componente do ATP, por exemplo, né? Perfeito. Então, o fósforo tem uma importância grande em quase todos os processos metabólicos da planta. Por isso, a deficiência de fósforo fica muito visível, né? Plantas raquíticas, mal desenvolvidas, pouco desenvolvimento de parte aérea, sistema radicular, né? Então, e vamos voltar a ele, que é onde você ia falar, né? Qual é a importância dessa boquinha da planta aí, que é esse sistema radicular, né? Exatamente. No solo, especialmente o fósforo, né? Você tem formas diferentes de absorção e de
na verdade, de contato da planta, da raiz da planta com os íons que ela precisa absorver, né, com os nutrientes que ela precisa absorver, você tem diferentes tipos de contato. O caso do fósforo é difusão, então o fósforo ele precisa ser absorvido pela planta através da solução do solo. Só que ele é imóvel, muito pouco móvel no solo, justamente pela questão da fixação que a gente comentou há pouco. Perfeito. Então, quanto mais raiz você tem, quanto maior o seu sistema radicular, quanto maior o volume radicular, quanto mais raízes secundárias a planta tiver, maiores vão ser os pontos de contato da raiz com esse elemento que está no solo. Perfeito. Uhum. Então, indiretamente... Vai chegar lá onde ele está. Exatamente, a raiz vai buscar ele onde ele estiver. Então, essa é uma forma indireta também, através da qual o Inceptor é capaz de ajudar a otimizar a adubação fosfatada, aumentando o sistema radicular. Mas você tem também... Deixa eu te falar uma coisa, Gerson. Claro. Só te falar uma coisa, mais uma vez eu até já citei isso numa conversa, que quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, né, que aí aumentou ainda mais, né, a problemática em torno de fertilizantes, né, que o Brasil importa a maioria dos fertilizantes que usa, né, e a Rússia é um importante fornecedor, e já havia complicação com outros países também, e a própria pandemia, que também deu uma bagunçada na lógica mundial. Eu, numa entrevista com o agrônomo, eu falei, o que o cara tem que fazer? Né? O cara tem que buscar novos fornecedores de fertilizantes e tal, não sei o que. Ele falou assim, não, a primeira coisa que tem que fazer é conhecer muito bem o solo dele, o que tem no solo dele. Isso tem a ver com o que você está falando. Às vezes tem fósforo no solo, o que o agricultor não está conseguindo é fazer com que a planta use esse mineral que está lá, né? Exatamente. E esse é um ano bastante característico, né, Riba? Que em muitas regiões o produtor que já tem algum estoque de fósforo no solo está arriscando reduzir a adubação fosfatada ou alterar uma fonte solúvel, né, um MAP por uma fonte de menor solubilidade. Uhum. Tudo isso é um risco para a lavoura, né, para a produtividade da lavoura. Então, usar ferramentas alternativas que podem ajudar a planta a usar o que tem no solo é fantástico, né? Perfeito. Do jeito, o Inceptor, o manejo biológico pode ser um baita caminho. Então, a Pseudomonas, por exemplo, ela vai solubilizar fósforo, né? Ela vai disponibilizar fósforo tá ligado à matéria orgânica ou que está precipitado ali na solução do solo com algum elemento mineral. Mas você tem outras ferramentas também que vão ajudar, por exemplo, a você ter mais raízes ou raízes mais sadias. Então, o que a gente tem falado muito é o manejo como um todo. O calcário vai ajudar a disponibilizar fósforo. O Inceptor vai ajudar também a fornecer mais fósforo para essa raiz, né? Ele vai ser uma bactéria que vai ficar na rizosfera da planta e vai ajudar a colocar fósforo para dentro da planta. Mas, por exemplo, ter raízes sadias, ou seja, fazer um investimento também na proteção dessas raízes contra doenças de solo, nematóide, também com manejo biológico, por exemplo, é uma forma de aumentar a capacidade da planta de absorver fósforo, porque não adianta ter fósforo e não ter raiz, e não adianta ter raiz, mas não ser sadia, né? Tá certo. Então, é uma série de ferramentas que a gente tem que somar. Agora, assim, na decisão de usar mais ou menos fósforo, né, você tem que conhecer o estoque, que é justamente o que você falou. Reduzir a adubação fosfatada tem que ter pH adequado, V% adequado, um estoque de fósforo adequado no solo. Então, a análise de solo e o conhecimento do histórico são o primeiro passo para a gente definir a estratégia de manejo de adubação fosfatada. Né? Gerson, eu queria duas coisinhas. Uma, o Inceptor já está no mercado, e duas, ele é utilizado para diversas culturas ou tem culturas específicas? Perfeito, ele já está no mercado, sim, está disponível, né? Então, temos parceiros, ou tem o próprio site da Gênica, onde os interessados podem entrar. A comercialização é feita através de que canais, Gerson? A gente tem hoje parceiros, distribuidores, né, revendas e cooperativas em todo o Brasil, então, em diversas regiões, diferentes parceiros aí que são bastante relevantes para a gente. A comercialização via plataformas digitais também é possível, diretamente com a Gênica no site mesmo, tem o WhatsApp e a gente consegue atendê-los de forma direta também. Perfeito, eu sempre coloco no finalzinho da abertura da descrição da entrevista, fique tranquilo. Tá joia, perfeito. Então, o Inceptor já está disponível, sim. E sim, para todas as culturas? Diversas culturas, exatamente. Aí o que tem que ter uma regulação de dose, de modo de aplicação, a gente tem que entender o veículo através do qual a gente pode aplicar a ferramenta. É uma bactéria que tem que estar em contato com a raiz. É ali na rizosfera, né? A rizosfera é aquela camadinha entre o solo e a raiz, onde tem muita atividade biológica, porque a planta exuda carboidrato, aminoácido, para sustentar aqueles micro-organismos ali. É ali onde ele vai atuar. Essa é uma outra coisa importante, Riba, de alinhamento de expectativa. Eu vou aplicar o Inceptor em área total, vou solubilizar fósforo no perfil. Não é bem assim que ele funciona. A gente vai aplicar ele via semente, via suco, via drenche,
visando colonizar as raízes da planta com essa bactéria, é ali onde ela vai atuar, Perfeito. e no contato da raiz com o solo é onde ela vai estar produzindo esses ácidos orgânicos, essas fitases, fosfatases que vão disponibilizar o fósforo para a planta. Então, isso não acontece no solo como um todo, até porque o micro-organismo precisa de carbono, e o Tá. solo, via de regra, é pobre em carbono, onde tem muito é justamente na raiz, através da exudação radicular, né? Então, nós temos que mirar na raiz da planta, e é ali onde vai estar acontecendo esse processo de disponibilização de fósforo. Perfeito. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, sabe? Eu sou jornalista, o Gerson, eu tenho mania de falar que o jornalista é o único profissional que ele consegue ser ignorante em todos os assuntos que ele trata. E assim, eu fico te ouvindo falar, eu lembro, eu era péssimo em biologia, em química e tal, tudo mais, mas eu sou fascinado. Vocês acompanharam a gente na explicação desse engenheiro agrônomo, como eu falei, formado lá em Piracicaba, a escola mais respeitada no Brasil, disparado, respeitadíssima no mundo inteiro, né? Ele fala a respeito da intensidade de troca de reações químicas, de ações biológicas que existem no planeta inteiro, que é um planeta vida, né, Gerson? A Terra é uma coisa única no universo, praticamente, né? O que aconteceu aqui e como o produtor tem que receber de braços abertos essas novas tecnologias, né, que fazem o quê? Que fazem com que haja uma intensidade, né, dessas reações, dessa química e biologia toda, para quê? Em nome de produtividade, mantendo, né? Cuidando muito bem ali com o manejo integrado de pragas, né? Exatamente. E até aproveitando o gancho, né, Riba, a Ah, gente tem que olhar, claro, essas ferramentas específicas são muito importantes, né? A gente usar micro-organismos para controlar nematóide, micro-organismos para controlar fungo. No caso do Inceptor, um micro-organismo, uma bactéria que é capaz de disponibilizar fósforo para a planta, isso é fantástico. Só que isso aí já também nos leva a olhar para o manejo do ah, sistema como um todo, pensando em tá. aumentar a vida no ambiente. Porque esses micro-organismos, o que a Gênica faz é ir no campo, ir na floresta ou ir na própria lavoura, pegar esses micro-organismos, isolar, aumentar, concentrar e devolver para a lavoura. A gente consegue estimular muita coisa boa lá no campo também, através de matéria orgânica, de rotação de cultura, de Perfeito. adubação com compostos orgânicos. Então, manejos que a gente chama, estratégias que a gente chama de regenerativas, né, que Aham, visam aumentar a exatamente. vida e atividade biológica do solo, são muito benéficas para o sistema. Você tem plantas mais resistentes a doenças e pragas, você estimula micro-organismos que vão combater patógenos, né? Perfeito. Então, tudo faz parte de um sistema complexo. A gente vai usar essas ferramentas específicas, mas se a gente tiver mais carbono, o Inceptor vai funcionar melhor. Se a gente tiver Perfeito. mais carbono, micro-organismos antagônicos a nematóides vão trabalhar melhor. Então, a gente tem que pensar em aumentar a vida no sistema. É algo que Ah, pouco se falou nas últimas décadas perfeito. no ar. Mas vem crescendo, né? Você citou bem a palavra exatamente essa, eles chamam de agricultura regenerativa, né? Eu que Exato. acompanhei, a gente voltou esse ano com muitos eventos, cada vez mais tem espaço lá para debate, para palestra e para apresentação de especialistas que falam exatamente de atividade em torno desse conceito de agricultura regenerativa. E a Gênica consegue dar uma luz, dar uma mão aí para o cliente novo que passa a usar o Inceptor aí, para ele entender que não é só usar o Inceptor, né? Ele tem que olhar para o meio ambiente, para a fazenda dele de um modo especial, como você está falando? Consegue sim. E a Gênica, inclusive, tem uma iniciativa, Riva, que chama Regenera. Ah, O que sistema legal. Regenera, e o sistema Regenera, ele é justamente um GPS, um mapa para o cliente adotar o manejo regenerativo na fazenda. Perfeito. Então, ele passa por etapas que são o diagnóstico. Então, a gente vai fazer um diagnóstico da qualidade biológica do solo através de análise, né, de uma análise complexa aí, que é a metagenômica, que vai ver como está o perfil biológico daquele solo, daquele sistema. Tá. Primeiro pilar, então, é o diagnóstico. Segundo pilar é capacitação. Então, a gente tem hoje uma plataforma de educação que chama Biotech School, que tem uma série de informações sobre manejo regenerativo, manejo biológico do solo, controle biológico de pragas e doenças. E um Perfeito. terceiro pilar, que é ferramenta. Então, é realmente legal. A Gênica tem um portfólio completo, tem fungos que controlam pragas, Tá. bactérias que controlam nematóides, enfim. Mas como eu uso tudo isso de forma integrada e Sim. orquestrada para obter os melhores resultados? E mantém a saúde ambiental da propriedade, né? Exatamente. E aí a gente tem melhoria em produtividade, estabilidade de produção. Só que esse projeto, ele, claro, no primeiro ano a gente já tem resultado, mas se a gente Aham. fizer isso por 3, 4, 5 anos, os resultados são potencializados. Eu Perfeito. economizo em número de entradas ou em quantidade de produto utilizado ali para controle de patógenos. Eu aumento produtividade e aumento estabilidade, porque se eu tenho um solo mais vivo, mais rico do ponto de vista biológico, eu tenho menor flutuação de produtividade em função de
estresses bióticos ou abióticos, Perfeito. e ainda eu contribuo com questões trabalhistas, sociais, ambientais, Claro. que é uma pauta importante, né? É importante que a economia, eu sempre gosto de dizer, né, Gerson, uma economia próspera, uma economia que movimenta muitos negócios, né, e que promove muitos negócios, né? Isso que traz prosperidade e sustentabilidade para uma economia moderna e produtiva que distribua riqueza. Gerson, você acabou dando uma geral em relação aí ao portfólio, né, da Gênica. Gente, a Gênica Inovação Biotecnológica é uma empresa fundada em 2015. Como o Gerson já falou para mim, não me lembro se foi antes da gravação, fundada e a sede dela é em Piracicaba, onde fica a Exalc USP, onde fica o nosso vale aqui da inteligência biotecnológica brasileira, né? Fala uma coisa, Gerson, onde é que a Gênica quer chegar, rapaz? Onde é que o Gerson, o marketing da Gênica, a Gênica quer chegar em 2030, 2035, 2040? Legal. O Riba, a nossa visão é de ser a principal plataforma de soluções regenerativas para o agro, né? Aham. Então, hoje a gente já está, por exemplo, através do Regenera, a gente já atua em diagnóstico, a gente já atua em capacitação, a gente já atua com ferramentas, né, biológicas, e a gente quer aumentar essa plataforma para ser realmente uma base para o produtor rural e para o agro brasileiro de soluções regenerativas, de inteligência de manejo regenerativo, né? Para que a gente realmente consiga fazer uma nova agricultura. Na nossa visão, né, Riba, hoje fala-se muito em pegada de carbono ou em questão ambiental, se vai ter uma premiação no preço da soja ou no preço da Sim, cana, em sobrevalor, função né? de ter maior sustentabilidade, mas nós estamos caminhando, o mundo está caminhando para um ponto em que não vai ser uma valorização de quem fez uma agricultura limpa, vai ser barreira de entrada. Uma Sim. agricultura que não for limpa não vai entrar na Europa. Uma matéria-prima que não foi produzida de forma sustentável não vai entrar em determinados mercados. Então, nós estamos falando de restrições que já estão em pauta, né? Então, é uma necessidade de fazer diferente. E o que a gente está tentando mostrar é que o manejo regenerativo ele não é produzir menos, pelo contrário, você consegue produzir mais com menor investimento, com mais sustentabilidade, com mais estabilidade. E quem nos ensina isso é a própria natureza, né? O que é Claro. a mata? O que é a floresta? É um sistema estável por ser complexo. Você não precisa adubar, você não precisa controlar praga, não precisa controlar doença, porque a complexidade do sistema gera estabilidade. Então, se a Perfeito. gente consegue enriquecer biologicamente o agroecossistema, o sistema agrícola, a gente consegue maior estabilidade, maior rentabilidade e consegue ainda tudo isso com um compromisso social e ambiental muito grande, né? Eu falei para vocês que, como diz meu chefe, meu amigo Carlão, o Gerson não dá cuidado, não. É agrônomo de primeiríssima qualidade, homem nascido em Tupã, quase foi fazer agronomia lá em Maringá, pertinho da minha Londrina, onde eu me formei, mas aí ele resolveu fazer assim, eu vou fazer a faculdade a melhor do mundo mesmo, que eu acho que eu ganho mais. E como eu costumo dizer com meu amigo, meu chefe, meu Carlão, é o seguinte, todo engenheiro agrônomo formado em Piracicaba está condenado ao sucesso, viu? E à fama, viu, Gerson? Não conheço um cabra que saiu dessa faculdade que não seja uma pessoa de destaque no mundo. Isso é muito bom, né? Sinal de uma preparação maravilhosa, né, Gerson? Com certeza, Riba. Obrigado pela consideração, né? Mas realmente é uma estrutura não só física, mas principalmente de pessoas, né? De Uhum. professores, de alunos, de pós-graduação, enfim, tem uma conexão muito grande com outras universidades do mundo, né? Ali é um Exato. ambiente que enriquece muito o aluno, quem está passando por ali. E até já falando sobre isso, né? O AgTech Valley, eu acho que um dos pilares do AgTech Valley são as instituições de pesquisa que É estão lógico. ali em Piracicaba, o próximo, né? Tem a Exalc, mas também tem o Instituto Biológico, tem a Unicamp, que está ali Tem o perto, IAC aqui, tem de o tudo. IAC ali O mesmo, né? IZ, né? Exatamente. Então, um dos pilares, né, do AgTech Valley, claro, inovação é fundamental, investimento, né? Os investidores que estão ali de olho nas startups, nas Exatamente, os inovações parceiros, também né? Uhum. exatamente importante, mas tudo isso sem uma instituição de pesquisa, sem a ciência respaldando a tecnologia, é difícil de tracionar, né? Então, a gente tem a honra de estar muito perto ali dessas instituições, especialmente Exalc, que nos respaldam muito, né?
Perfeito. É como o Gerson disse, gente, vocês todos querem fazer bons negócios, quer ter vida mais saudável, quer ter vida mais longeva, vá atrás de conhecimento, vá atrás de ciência, vá atrás de pesquisa, porque a gente precisa aprender quais são as soluções mais apropriadas para o momento que a gente vive, e é isso que a Gênica e a equipe aí do Gerson está fazendo, com essas soluções de bioinsumos aí, que estão fazendo uma revolução positiva, não só para o agronegócio, não só para o bolso do produtor, como para a sociedade, a comunidade onde esse agricultor está envolvido e também para a sustentabilidade do que é a mãe do negócio da agronomia, do negócio da agricultura, que é o quê? Que é a fazenda. É o solo, é o ar, que é ele, trabalhando com pecuária e trabalhando com agricultura que a gente vai conseguir manter essa fazenda, essa qualidade por muito tempo. Gerson, como você é da Exalc, você já faz parte agora, nesse instante, do time de gente que eu puxo o saco mesmo e trago um monte de vezes para o Papo de Prateleira, então já fica aqui um pré-convite para vir aqui falar a respeito do uso aí de Inceptor e das outras soluções da Gênica aí na safra de verão, que a gente vai começar o plantio agora, que tomara que seja um sucesso, tá bom? Obrigado, Riba. Obrigado pelo convite. Estou ansioso já pela próxima. Foi muito gostoso. E estamos à disposição. Contem conosco aí para fazer uma nova agricultura mais sustentável, mais produtiva, mais rentável, né? E que é melhor para o meio ambiente, para o mundo, para a sociedade. Recado mais claro do que isso, revendedor, distribuidor, gente cooperativa, produtor rural, não há, né? Vamos beber de sabedoria, que é assim que a gente consegue fazer melhores negócios e ajudar a aumentar a riqueza, não só do Brasil, mas também como do mundo inteiro, e levar para eles produtos que alimentam, levam conforto, levam saúde para a população mundial. Queria agradecer demais a presença do Gerson Marques, falar para vocês que ele vai voltar mais vezes para a gente beber dessa sabedoria toda, não só dele profissional, como da equipe dele, como também das soluções tecnológicas que estão sendo buriladas aí pela Gênica Inovação Biotecnológica. Obrigado, tá, Gerson? Até a próxima. Obrigado, Riba. Até mais. Até.